Olá, meus queridos buscadores, dando continuidade ao tema que a gente trouxe hoje, que é sobre adivinhação e sobre a orientação, que é a opção que eu tive em trabalhar com o tarô de autoconhecimento. Então eu quero explicar para vocês mais ou menos assim como funciona isso. Tem muitas pessoas que se dedicam a esse dom do adivinhatório, do prever o futuro, de ver as possibilidades. Tem pessoas muito capazes e muito sérias nessa área, mas eu optei pelo de orientação, porque eu sempre gostei muito do tarô, sempre fui curiosa, como toda menina gostava de ir, ou pelo menos a maioria das minhas amigas gostavam de ir, de saber futuro e tal, mas eu pessoalmente passei por uma grande experiência no início da minha carreira como terapeuta usando o tarô como instrumento. Eu recebi uma senhora que queria fazer um jogo comigo. Isso foi bem no início da minha carreira, do meu trabalho. E ela pediu para ver para mim, para eu poder ver para ela se o netinho dela ia sofrer uma operação e que ela estava muito preocupada, era uma coisa muito complicada e ela queria saber como seria o desfecho. A princípio eu expliquei para ela que não era esse o meu foco, mas que eu ia abrir para ver como é a situação em modo geral, porque ela também queria saber dela também. E assim que eu abri o tarô, eu vi a morte do menino. Isso me impactou muito, foi a primeira experiência que eu passei nesse sentido e eu fiquei muito impactada. E aí a minha consciência me perguntou: o que vai influenciar, o que vai mudar a vida dessa senhora se eu disser que o neto vai morrer? Então naquele momento, isso foi um grande processo de consciência naquele momento para mim. E aí eu disse a ela que era uma coisa extremamente preocupante, que era muito complicado, que ela orasse, porque para Deus nada é impossível. Eu acredito também, porque para Deus nada é impossível. E assim eu continuei a minha abordagem do meu tarô em outra linha, me focando nela, no que ela queria. Uns dias depois, ela me ligou dizendo que realmente ele faleceu na mesa de operação. Então aquilo para mim, como eu sou uma pessoa que gosto muito dos sinais, então ali eu recebi como se não fosse a minha linha de trabalho indo por essa área só do adivinhatório. Então eu optei realmente para me aprofundar no autoconhecimento. E fazendo esse profundo estudo sobre mim mesma, trabalhando em mim o tarô, trabalhando comigo o meu caminho de autoconhecimento, eu fui descobrindo como nós somos o co-criador da nossa vida. Então, os arquétipos do tarô são imagens. O tarô traz imagens e elas são dinâmicas, elas falam com a gente. Quem se aprofunda e quem estuda profundamente sobre isso, eu trabalho com isso, estudo há 30 anos praticamente, 35 anos. Então, é uma coisa que eu tenho como prova viva de que isso é possível. Então, o tarô, ele não vai só dizer para você vai acontecer isso, vai acontecer isso. Ele vai dizer para você o que você precisa ou o que está faltando para você atingir o que você quer. Quando você não tem um casamento que não está bem, qual é a tua parte dentro desse processo? O que você, como pessoa, está criando inconscientemente para atrair esse tipo de situação? E isso é uma coisa que abriu um mundo para mim, abriu um mundo na minha vida. Então eu sempre digo, hoje com muito mais experiência, com muito mais conhecimento também na área da minha própria vida, aquilo que incomoda no outro, aquilo que você está sofrendo por alguma coisa que também tem outra pessoa envolvida ou uma situação envolvida, o que aquela situação na realidade está te ensinando? O que ela está mostrando de você mesmo? Que você precisa mudar, você precisa virar a chave. E quando isso acontece, que você mergulha mesmo nesses mistérios que estão contidos dentro desse inconsciente, que o tarô vai te mostrando também através das imagens, ele vai falando com você, então você vai vendo que tem uma coerência, porque quando fala, não sou eu, no sentido que eu estou falando para você, a sua voz interior está dizendo isso dentro de você, eu só estou interpretando. E você, quando muitas vezes eu já cansei de ouvir, mas você me disse muitas coisas que eu já sabia. Óbvio, eu não posso trazer para o teu consciente nada do que já esteja dentro de você. Só que a gente não tem essa educação, esse hábito de que algo é que nós não podemos transformar o outro, ou a situação, ou algo que aconteceu. Mas eu posso ver qual é o meu aprendizado e o que eu preciso fazer para que as coisas possam ficar melhores ou que
de não mais atrair esse tipo de situação. Então, é uma coisa que vai ser muito útil para você na sua vida e vai permitir você de realizar o que você quer, seja em que campo for, seja no mental, seja no emocional, ou seja no físico mesmo. Eu tive uma experiência, já citei isso outras vezes, muito forte de um problema de saúde. Quando eu fui pedir para trazer meu livro da saúde e meu tarô está sempre comigo, eu vi aonde estava o meu bloqueio, que me causou aquela questão física. Eram as minhas crenças a respeito de determinadas situações. Então, quando eu fiz esse pacto comigo, porque eu não queria morrer, eu não queria ficar mal, então as coisas foram fluindo, então foram abrindo. Assim mesmo é nos relacionamentos. Se eu atraio uma pessoa que não está me fazendo feliz, ou que está acontecendo alguma coisa que está tocando a mim profundamente, o que nela, naquela pessoa, não está soando em mim, me está fazendo mal, seja ela qual for. Então, normalmente, antigamente, eu estava muito prestando atenção num período da minha vida em que eu atraía pessoas muito rígidas. E eu normalmente sou sempre assim, mas ela é tudo bem, não tem problema, ela é camarada, ela é tranquila. Mas eu nunca imaginei que eu fosse tão rígida comigo, tão dura, tão juiz de mim mesma. Isso é um ponto. O outro ponto que eu vejo, e isso também é muito comum, que é a culpa. Muitas vezes a gente fica emaranhada nessa culpa e age como se fosse uma pedinte, como se fosse pedindo desculpa por eu existir, desculpa porque eu existo, desculpa porque eu não sei fazer. Isso tudo é inconsciente. Então, quando eu trago isso para minha consciência, eu tenho a responsabilidade total nas minhas mãos, da parte minha, de mudar isso. Agora, lógico, não é mágico, não é uma pílulazinha que você toma e que está tudo bem. Tem todo um trabalho interno para você fazer. Então, o tarô do autoconhecimento te permite entender e compreender que você é o co-criador da sua própria vida, que você pode também muitas coisas mudar, muitas coisas na tua vida. E outras é porque não são mesmo para você. Você está aceitando migalhas ou está aceitando por medo de ficar só, por medo de ser abandonada. Tudo isso contido lá atrás no seu inconsciente, os traumas, os problemas que você passou. Então eu diria para vocês, invista em vocês, acreditem mesmo em vocês, vão buscar a sua essência. E de presente eu vou trazer essa carta para vocês que eu estou tirando agora aqui na frente de vocês. O Sol. Não é que o Sol pede permissão para os planetas para ele poder girar, porque ele sabe qual é a função dele, né? E o Sol fala de autoconfiança, de curar essa criança ferida que existe em cada um de nós. Então eu desejo a vocês esse mergulho e esse Sol que possa brilhar, que possa ser quem você é realmente na tua essência. Um grande beijo para vocês.